Amém, glória a Deus. Eu não falei antes, porque como eu ia estar com a palavra, mas ontem eu também fui atacada, deu um caroço na minha garganta que doía bastante, e do nada eu estava boa e apareceu de tarde. Depois eu fui para a igreja, eu estava na intercessão, o meu lado direito, ele ficou gelado. Eu coloquei luva. E o pessoal, nossa, tá esse frio todo, porque a minha mão estava muito gelada. Aí eu coloquei luva, a mão esquerda esquentou, a direita não esquentou, ficou gelada, aquilo foi me preocupando. Depois me deu uma dor, parece que era no pulmão, não sei, dos dois lados, assim, eu fiquei. Aí depois veio a palavra, né? Que foi quando Jesus curou os leprosos. E depois, na oração que o bispo fez, que a pastora fez, eu falei: Jesus, eu creio que o Senhor curou aqueles leprosos e hoje eu também não vou voltar com essa enfermidade para casa. E ali eu criei, fiquei bem firme. E quando eu cheguei, depois que terminou o culto, eu já não tinha mais nada. Eu estava curada. Mas eu estava muito gelada, eu estava meio preocupada, porque eu não esquentava, minha mão estava um gelo. E o meu corpo estava, eu não sei explicar, mas parecia que eu estava sendo atacada com as agulhas, sabe? Do lado direito. Mas depois da oração e tudo, depois que o culto terminou, eu estava ótima. Graças a Deus o Senhor operou. O Senhor é bom. A palavra do Senhor para nós hoje é relacionamento genuíno. Eu coloquei só obediência, mas tem mais umas duas palavras que a gente precisa, né? Que é fé, confiança e obediência. Por quê? Fé em quem? Na palavra. Confiar em quem? Na palavra. E obedecer quem? A palavra. Para que a gente tenha um relacionamento genuíno, porque a gente vive de relacionamento. A gente se relaciona no trabalho, na escola, em todos os lugares que tem mais pessoas. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar na palavra e precisamos obedecer a palavra. E a palavra do Senhor para nós nesta manhã é 2 Reis 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer eu? Declara-me o que é, declara-me que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Glória a Deus, né? Então aqui nessa palavra a gente vê que ela teve fé para procurar o homem de Deus. Mas ela confiou, porque ela conhecia Eliseu e ela ainda falou: o teu servo. Então, ela teve fé em procurar um homem de Deus para que pudesse ajudá-la. E aqui ele falou para ela, ele falou assim: ó, vai você, quer ver? Eliseu disse: O que hei de te fazer eu? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não cheios. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Quer dizer, ele não mandou ela pôr os vasos, pedir e pôr na rua. Tipo, pôr lá na rua para que todos vissem o que ia acontecer. Porque nem todos estão preparados para aquilo que o Senhor
tem para nós. Então, eles poderiam falar assim, isso aí vai acontecer? Não vai acontecer, imagina. Como que vai aparecer, que vai multiplicar azeite aí? Então, tem aqueles que ficam falando, colocando, você fica ouvindo vozes que não são para ouvir. Então, ele falou, vá, entra, fecha a porta, atrás de ti dos teus filhos, e que aí ali só estavam eles, a ela e os filhos, que era o qual ela teve fé, porque ela foi procurar o homem de Deus, e os filhos dela estavam com ela, não tinha uma multidão para ver o que ia acontecer. Às vezes tem coisa que é entre nós e Deus. Às vezes nem os nossos parentes podem saber, porque eles podem ficar falando coisa e a nossa fé ser abalada. Então a gente precisa de saber o que é para todos saber, o que é só para nós, com Deus, só nós e Deus, ou nós e a nossa família. E aqui, um exemplo, nós hoje, a gente precisa de algo, precisa de uma orientação, a gente precisa pedir para a nossa liderança. Só que a gente precisa obedecer aquilo que ele nos orientou. Aquela obedeceu. Ele falou, entra, fecha a porta. Ela foi, entrou com os filhos dela e fechou a porta. Ela não questionou nada. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela não questionou. E às vezes o líder, o homem de Deus fala com a gente, ou a mulher, que às vezes é pastora, e a gente às vezes questiona. Mas por que eu vou fazer isso? Igual quando Naamã era para ser curado, ele questionou. Mas eu não podia mergulhar no rio lá que é mais limpo? Não, a gente não tem que questionar aquilo que Deus fala para a gente fazer. A gente simplesmente precisa fazer e não questionar. Porque Deus, ele não... tudo que a palavra nos direciona é verdade. A palavra ela é genuína, ela é verdadeira. Então, para que a gente tenha relacionamentos genuínos, a gente precisa ter fé, confiar e obedecer à palavra. Jesus, Pedro, ele pescou a noite inteira, ele não pegou nada. E Jesus chegou e falou para ele, joga a rede do lado direito. Ele falou, Senhor, nós ficamos a noite inteira, nós não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu vou jogar. Então, a palavra do Senhor, quando ela vem para nós, não pode ter questionamento. A gente só precisa obedecer. Precisa ter fé, confiar e obedecer. Porque tudo que o Senhor faz é bom e Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso bem. Então, nós precisamos obedecer a palavra, porque se a gente não obedecer a palavra, a gente vai ter uma vida fraca. Nós vamos ficar na igreja, mas não vamos ter vitória por causa da desobediência à palavra do Senhor, porque nós precisamos obedecer a palavra. E os relacionamentos, igual na nossa casa, relacionamento família. A palavra do Senhor, ela fala em Efésios 5:22, fala assim, vós mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. E às vezes a gente bate boca. Vai falar, mas nem tudo que às vezes ele pede a gente pode fazer. Não mesmo, se não estiver de acordo com a palavra. Mas se o marido fizer também o que está na palavra, vós maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o marido estiver fazendo isso, nós vamos ter que ser submissa sim, porque ele está dentro da palavra. Mas às vezes a gente não quer aceitar. A gente quer tomar o lugar, a gente quer mandar também. E a palavra também fala, vós filhos, sede obediente a vossos pais, seja obediente a vossos pais, ao Senhor, no Senhor, porque isso é justo. Então, se cada um obedecer aquilo que foi ordenado, o relacionamento da família é bom. Tem um relacionamento verdadeiro, porque cada um está obedecendo aquilo que foi ordenado para cada um. Foi ordenado algo para o esposo, foi ordenado algo para a esposa e foi ordenado para os filhos. Então, se cada um obedece, a gente vive um relacionamento familiar maravilhoso. Mas o problema é que, às vezes, cada um quer que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus.
Ah, isso que a minha esposa falou, não, não, eu prefiro assim. Ou vice-versa, ou os filhos. Ah, não, a minha mãe já está velha, a minha mãe está no passado. Então, é isso que precisa. A gente precisa ter fé, confiar e obedecer. Se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro, aonde nós estivermos, precisa da fé, da confiança e da obediência. Porque o Senhor fala, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo é quem? Aqueles que eu estou relacionando na igreja, no trabalho, na escola. Então, se eu amo, se eu me amo e amá-lo como a mim mesmo, o nosso relacionamento vai ser verdadeiro. Nosso relacionamento vai ser verdadeiro. Mas às vezes a gente não ama nem a nós mesmos, porque às vezes a gente maltrata a nós mesmos. E se nós não amamos a nós mesmos, a gente vai amar o outro? Não vai, né? Mas a palavra do Senhor, ela que nos proporciona os relacionamentos, ela que nos proporciona tudo. Então nós precisamos a nossa confiança e a nossa esperança. E a gente precisa crer que a palavra, nós precisamos viver na palavra. E nós somos ensinados para isso, só que nós somos desobedientes. Porque às vezes a gente está com um problema, a gente vai até o líder, ele fala, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Aí ali a gente fala, tá bom, amém. Quando a gente sai dali, a gente começa a detonar. Ah, porque imagina fazer isso. Ah, porque ele não sabe o que meu marido faz. Ah, ele não sabe o que ela faz. Ah, não sabe o que meus filhos estão fazendo. Ele não sabe, mas Deus sabe. Se Deus usou ele para dar essa direção, só cabe a nós confiar na palavra e ter fé, confiar na palavra e obedecer. A mulher no 2 Reis, ela obedeceu. Ela teve azeite para pagar toda a dívida e para viver o resto da vida. Então, a obediência nos traz coisas boas, e isso em todo lugar. Porque se os nossos filhos nos obedecem, eles vão bem. Porque a gente, hoje, melhor ainda, que a gente tem a palavra do Senhor, então a gente não vai corrigi-los do nosso jeito, como a gente acha, não, a gente vai na palavra. Então, hoje é melhor para viver um relacionamento verdadeiro por causa da palavra. Que quando a gente não tinha a palavra, às vezes a gente queria que fosse do nosso jeito. Até que na nossa casa, que os nossos filhos teriam que fazer aquilo que a gente quer. Mas hoje não, hoje a gente vai na palavra. E se eles também estiverem na palavra, eles vão obedecer. Agora, se eles não... Porque quando é pequeno é a gente que fala, a gente explica, a gente lê, a gente tudo. Mas eu tenho um de 25. Se ele não tiver respaldo na palavra, ele não vai. Como que ele vai me obedecer se ele não sabe a palavra? E eu não posso obrigar a nada. Agora, os pequenos a gente que leva, a gente que ensina. Então, hoje nós temos a palavra e assim, é maravilhoso quando você obedece a palavra. Porque nós queremos, todos nós, queremos um relacionamento com a nossa família, com nossos irmãos, com nossos colegas de trabalho, de escola. A gente quer viver bem. O nosso coração quer isso. Mas se nós não obedecemos a palavra, a gente não vai ter um relacionamento bom. Porque só a palavra pode nos proporcionar um relacionamento genuíno. Então, o que nós não estamos... O que o Senhor está pedindo para nós que nós não estamos obedecendo? Porque, às vezes, um exemplo, eu não me dou bem com a irmã, mas o Senhor fala para mim, ama ela. Você ama a hora que vai mudar as coisas. E eu fico ali. Não, eu não vou, eu não gosto dela, eu não fui com a cara dela. Então, o que o Senhor quer? O que Ele está pedindo para a gente hoje obedecer para que a nossa vida seja uma vida agradável, nosso relacionamento seja agradável? Porque eu creio, todos nós queremos ser felizes e bem-aventurados. Nós queremos ter uma vida que agrada ao Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor. Todos nós queremos agradar ao Senhor. Mas para que a gente agrade ao Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Obedecer a palavra, confiar na palavra e ter fé. Ontem foi ministrado sobre fé, né, na igreja. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente espera.
precisamos ter fé, precisamos saber que a palavra do Senhor ela é verdadeira. A gente precisa confiar. Não importa o tamanho do seu problema, a palavra, o Senhor é maior. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que o nosso problema, é maior do que a nossa dificuldade, ele é maior do que tudo. Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos confiar no homem que eu falo até em mim mesma, nada. É falar assim, eu acho que assim é melhor, eu vou fazer assim. Só que a gente faz depois dá errado. Então é a fé, a nossa fé precisa ser acrescida. Crescer, nós precisamos crescer na fé, para que a gente tenha uma vida bem-aventurada, para que a gente agrade ao Senhor, porque eu creio que todos nós que servimos ao Senhor, a gente quer ser um filho ou uma filha a qual ele se compraz, porque nem ele falou de Jesus. Então, a gente precisa crer, não importa o tamanho, não importa a dificuldade, não importa nada, importa que eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Porque ontem, nossa, foi maravilhoso, quando eu não senti mais nada. Eu falei assim, Senhor, assim como o Senhor curou os leprosos, eu também vou sair curada. Deu um grande caroço na minha garganta do nada. Eu estava boa, daí a pouco, quase umas 5 horas, sei lá, 6, e deu um caroço enorme. Eu falei, oxe, não recebo isso não. E quando eu cheguei na igreja, ontem foi dia de cura, de libertação, eu sei que quem recebeu, porque a gente precisa estar lá, Senhor, eu quero receber o que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero, igual nas lives eu falo, Senhor, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim melhorar, para o meu coração melhorar. Então a gente precisa já ir falando, eu recebo. E eu recebi a cura, eu não tenho nada, estou ótimo. Então Deus é bom. E quando a gente quer, o Senhor faz. Então a palavra do Senhor para nós hoje é fé, confiança e obediência. E o que o Senhor quer que nós obedecemos Ele neste dia? Cada um de nós sabemos, né? O que o Senhor quer, Ele já falou conosco. E foi da hora que começou até agora, foi maravilhoso. E o Senhor falou e o Senhor fez grandes coisas. Então hoje nós, em nome de Jesus, teremos um dia abençoado na qual o Senhor, Ele já nos abençoou com tudo aquilo que vai nos guardar das artimanhas do inimigo, da seta do inimigo, das retaliações do inimigo, em nome de Jesus, porque nós estamos em obediência e confiando e tendo fé na palavra do Senhor, que ela é verdadeira, ela é genuína. E o nosso relacionamento nós queremos também que seja genuíno, que nós venhamos andar em obediência à palavra, confiando na palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Maria. Pode orar aí, querida. Aleluia por essa palavra. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, a presença do Senhor ela é notória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou o momento para que eu pudesse ministrar a Tua palavra. Como o Senhor é maravilhoso, o Senhor preparou tudo, Jesus. Eu te louvo, eu te exalto pela cura do Senhor nas nossas vidas nesta manhã, pela cura do Senhor na minha vida, porque eu vou ser honesta, Senhor, eu fiquei preocupada, que eu estava gelada, falei, será que eu vou para a glória aqui dentro do templo? Mas o Senhor ainda me deu, o Senhor me curou e o Senhor tem algo para fazer ainda através da minha vida e na minha vida. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visita, Senhor, o coração de cada um de nós nessa manhã. Eu peço que o Senhor restaure a nossa saúde, continua restaurando a nossa saúde. Eu peço que o Senhor, meu Pai, abençoe, Senhor, a apóstola Amara, que ela pediu oração, que o Senhor ajuda ela, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela precisa, Senhor, fazer, ministrar, para fazer para o Senhor, que o Senhor ajuda ela. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, abençoa a casa dela, abençoa os filhos dela. Prepara, Senhor, uma pessoa para ajudar ela, Pai, em nome de Jesus, mas uma pessoa honesta, Pai, em nome de Jesus, porque às vezes a gente pega nessas agências, Pai, mas eu peço que seja uma preparada pelo Senhor, Pai, na qual ela possa deixar fazendo o serviço e ela vai ter, Senhor Deus, o serviço feito como ela gosta. Assim eu peço em nome de Jesus, peço que o Senhor continue restaurando a Giovana, a pastora Estela, continue restaurando cada um, Pai, que pediu oração, que está com algo que precisa do favor do Senhor. Assim eu peço em nome de Jesus e te louvo e te agradeço por essa live até aqui e agradeço o Senhor pelo que o Senhor operou até aqui, Pai, porque a presença do Senhor é notória.
Eu te louvo e te agradeço, entrego, Senhor, a palavra ao teu altar nesta manhã, que o Senhor continua ministrando no nosso coração. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.